Oi e bem-vindo de volta. No nosso último papo, a gente abriu a porta para esse universo das ondas, né? Isso. A gente falou da diferença entre as ondas mecânicas, como o som, que precisam de um meio, e as eletromagnéticas. Aham. Como a luz. Exato. E vimos o que é o meio elástico, os tipos de propagação e até como a velocidade do som muda dependendo do ambiente. Perfeito. E hoje a nossa missão é ir mais fundo. Se antes a gente entendeu a natureza da onda, hoje a gente vai entender a identidade dela. A identidade, gostei disso. O foco vai ser decifrar o que significa o tal formato de uma onda, principalmente a sonora, e, claro, como a gente mede isso com conceitos como amplitude e frequência, sempre com o pé na fonoaudiologia. Ótimo. Então vamos começar por aí, por essa ideia de forma de onda. No nosso material, fica claro que a forma da onda sonora tem tudo a ver com o que a gente ouve como timbre. Exato. É o que faz a gente diferenciar um violão de um saxofone tocando a mesmíssima nota. Mas a minha pergunta é: o que é essa forma num gráfico? Como uma coisa que a gente ouve vira um desenho? Essa é a pergunta fundamental. E é genial como a gente transforma um fenômeno invisível em algo visual. Para quem não pode ver o gráfico, vamos tentar pintar uma imagem aqui. Por favor. Imagine uma única partícula de ar, paradinha, na sua posição de equilíbrio. Quando a energia de uma onda sonora passa, essa partícula é empurrada para frente e para trás. Como um balanço. Exatamente como um balanço. Ela não viaja com o som. Ela só oscila no lugar. O gráfico de uma onda sonora é um registro desse balanço ao longo do tempo. Ah! Então, o eixo horizontal, o deitado, é o tempo passando. O eixo vertical, o que está em pé, mostra o quão longe essa partícula se moveu do seu ponto de repouso. A forma da onda é o desenho que essa dança da partícula cria. Nossa, que incrível! Então o desenho é literalmente o rastro do movimento da partícula. Entendi. E com base nesse desenho, o material mostra que existem basicamente 3 tipos de ondas, né? Isso, 3 tipos principais que a gente precisa conhecer. Pode explicar pra gente. Claro. O primeiro e mais fundamental é a onda senoidal, às vezes chamada de harmônica. Pense no som mais puro e simples que existe. Tipo o bip de um exame de audição? Perfeito. Esse bip. O gráfico dela é a perfeição. É uma curva suave, contínua, que sobe até um pico, desce suavemente, passa pela linha central, atinge um vale com a mesma profundidade e sobe de novo. E se repete. Se repete, de forma idêntica, infinita. É tão regular que tem até uma fórmula matemática para ela, que basicamente só diz: eu subo e desço de forma perfeitamente previsível. Faz todo sentido ser a mais simples. E o segundo tipo? Me parece o completo oposto, a onda transitória. É exatamente o oposto. Se a senoidal é contínua, a transitória é um evento súbito, curto. Pensa num estalar de dedos. Uma palma. Uma palma, isso. No gráfico, a gente vê um pico de energia gigantesco, repentino, que quase que imediatamente despenca de volta a zero e fica lá. Acabou. Acabou. É um pulso de energia que não se repete. Ele acontece e some. Na clínica, o clique de um aparelho de audiometria é um exemplo clássico. A gente usa esse pulso para testar o reflexo do nervo auditivo. Legal. Então temos o contínuo e puro e o súbito e curto. E o terceiro tipo, a onda complexa periódica? Parece ser uma mistura. O nome já entrega, né? Periódica significa que ela se repete, como a senoidal, mas complexa. Significa que o desenho não é nada suave. Exato. É irregular, cheio de picos e vales diferentes dentro de um mesmo ciclo. A nossa voz é o melhor exemplo. Quando a gente sustenta uma vogal O som se repete, mas a onda é super complexa. Isso. O material até dá outros exemplos visuais, como a onda triangular, que no gráfico parece um zigue-zague, com linhas retas. Ou a onda dente de serra, que sobe inclinada e de repente, ploft, despenca. Parece mesmo uma serra. Espera um pouco. Se a onda senoidal é o bip puro, o bloco de construção, isso me leva a uma pergunta.
Como é que a gente pega esses tijolinhos perfeitos e constrói a catedral complexa que é a voz humana? Parece impossível. Essa pergunta nos leva a uma das ideias mais poderosas da física. A teoria de Fourier. A resposta que o Fourier deu é que toda onda complexa periódica, não importa o quão rabiscada ela pareça, Sim. pode ser entendida como uma receita. E os ingredientes dessa receita são simplesmente várias ondas senoidais somadas. Uau! Pera aí, então a complexidade da minha voz é só um monte daquela simplicidade do bip, só que misturada? É exatamente isso. A analogia perfeita é a do prisma. A luz branca do sol parece uma coisa só, certo? Sim. Mas passa pelo prisma e ela se abre em todas as cores do arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo? Isso. Cada cor é uma frequência simples. A análise de Fourier é o prisma do som. Ela pega a onda complexa da sua voz e mostra quais ingredientes senoidais, quais tons puros estão lá dentro e em qual quantidade. Tem um gráfico no slide 13 do nosso material que ilustra isso de uma forma genial. Vamos descrever. Vamos lá. À esquerda tem essa onda complexa, bem irregular, um traçado que parece um rabisco que se repete. Certo. Dela saem 3 setas apontando para a direita. A primeira seta aponta para uma onda senoidal de baixa frequência, com as ondas bem largas. A segunda para uma de frequência média, mais juntinha. E a terceira? Para uma de alta frequência, com as ondinhas bem espremidas. E a grande sacada é que, se a gente somar matematicamente essas 3 ondas simples, o resultado é exatamente aquela onda complexa da esquerda. E o processo inverso, a composição, também funciona. A gente pode criar sons complexos do zero só somando ondas senoidais. Isso é feito com softwares, imagino. O tempo todo, com softwares, equipamentos. Aliás, para ilustrar essa ideia na sala de aula, foi usada uma maquete bem interessante, impressa em 3D. Como era? Ela mostrava fisicamente como, ao sobrepor essas curvas simples, uma nova forma complexa surgia. Tornou a ideia de soma de ondas em algo que dava para tocar, sabe? Foi muito eficaz. Que fantástico! Ok, agora que a gente entendeu as formas, vamos mergulhar nas métricas, nos parâmetros que a gente usa para medir uma onda. E o primeiro, talvez o mais intuitivo, é a amplitude. O que ela nos diz? Amplitude é, em uma palavra, energia. Para entender bem, o material usa um modelo clássico de uma massa presa numa mola. Certo. Quando você puxa a massa e solta, ela oscila. A amplitude é o deslocamento máximo que essa massa atinge, a distância máxima do ponto de repouso. E no gráfico da onda? No gráfico da onda sonar é literalmente a altura do pico da onda, ou a profundidade do vale, sempre medindo a partir daquela linha central. Mais amplitude significa que a partícula de ar está se deslocando mais, ou seja, a onda tem mais energia. Que pra gente se traduz num som mais alto, mais intenso. De forma geral, sim. Entendi. E o material tem um gráfico ótimo para isso. Tem a massa mola oscilando na horizontal e ao lado um gráfico se formando. O eixo do tempo corre para baixo e o eixo do deslocamento é horizontal. Isso. Conforme a massa vai e vem, uma caneta imaginária desenha a onda senoidal e a gente vê claramente que os picos e vales da onda correspondem aos pontos de deslocamento máximo da mola. É a tradução visual perfeita do movimento mecânico para a representação da onda. Amplitude é aquele ponto A e menos A no gráfico. Perfeito! Próximos na lista, período e frequência. Eles parecem 2 lados da mesma moeda. E são mesmo. O que é fascinante é a relação inversa entre eles. O período, que a gente representa pela letra T, é tempo. Quanto tempo leva para um ciclo completo? Exato. A unidade é segundos. No gráfico, seria o tempo que leva para ir de um pico até o próximo pico. Já a frequência, representada por F, é sobre contagem. É o número de ciclos completos que a onda faz em um único segundo. E a unidade é Hertz. Hertz ou Hz. Então, se uma onda leva meio segundo para completar um ciclo, seu período é de 0,5 segundos. E sua frequência será de 2 Hz, porque cabem 2 ciclos inteiros em 1 segundo. A fórmula é F igual a 1 sobre T. Uma coisa é o inverso da outra. Simples assim. Ok, frequência é a velocidade da vibração.
Como isso se conecta com a nossa audição? Qual é a gama de frequências que o ser humano consegue de fato ouvir? Essa é a parte crucial. O espectro audível humano, em geral, vai de uns 16 ou 20 Hz até uns 20.000 Hz. Uma faixa bem grande. Enorme. Mas, e esse é um ponto que o material destaca muito bem, ter a frequência certa não é garantia de que vamos ouvir. Ah, não. O som também precisa ter energia suficiente, uma pressão sonora mínima para ser percebido. Essa faixa de pressão que a gente ouve vai de 20 micropascals, um valor ridículo de pequeno, até 200 pascals, que já é o nosso limite de dor. Entendi. E fora dessa faixa de frequência? Abaixo de 20 Hz, a gente tem um infrassom. A gente não ouve, mas pode sentir. É a vibração de um show de rock no peito, sabe? Sei, sei. E acima de 20.000 Hz, temos o ultrassom, que é o mundo sonoro dos cachorros, golfinhos, morcegos. E como os especialistas fazem para analisar um som dentro desse espectro todo? É gigante. A gente fatia o bolo. Usamos uma ferramenta chamada bandas de oitava. É uma forma de dividir o espectro audível em fatias para facilitar a análise. Bandas de oitava. E o interessante é que a frequência central de cada banda é sempre o dobro da anterior. 31.5 Hz, 63 Hz, 125, 250 e por aí vai. E isso não é aleatório. Tem um motivo. Tem. O nosso ouvido percebe as frequências de forma logarítmica. A distância musical que a gente percebe entre 125 e 250 Hz soa igual à distância entre 1.000 e 2.000 Hz. As bandas de oitava respeitam essa nossa percepção biológica. Que legal! E falando em como a energia se distribui, o material menciona os ruídos coloridos, como o ruído branco e o rosa. Tem aplicação clínica, né? Totalmente. Isso não é só curiosidade, é ferramenta de trabalho. O ruído branco, como o chiado de uma TV antiga fora do ar. Sei qual é. Ele tem energia distribuída por igual em todas as frequências. A gente usa esse ruído para mascarar um dos ouvidos durante um exame, para ter certeza que estamos testando o outro ouvido isoladamente. E o ruído rosa? O ruído rosa tem mais energia nas frequências baixas, nos graves. Ele é mais suave, parece mais com sons do dia a dia, tipo chuva ou vento. Por isso, é muito usado em terapias para zumbido. Para ajudar o cérebro a desviar a atenção. Exatamente. Desviar a atenção do zumbido e focar nesse som mais agradável. Fantástico! Estamos chegando ao fim do nosso kit de ferramentas. Faltam só 2 conceitos: pressão sonora e comprimento de onda. O que é exatamente a pressão sonora? Pensa o seguinte, o ar ao nosso redor já exerce uma pressão enorme sobre nós. A pressão atmosférica, um valor altíssimo. E constante. Exato. O som, acredite ou não, é uma variação minúscula em torno dessa pressão. O material tem um gráfico ótimo para visualizar isso. Imagine uma linha horizontal, lá no alto do gráfico, representando a alta pressão atmosférica. Certo. Quando o som começa, uma ondinha minúscula começa a oscilar para cima e para baixo dessa linha. Essa pequena vibração de pressão é o que nosso tímpano capta. É a pressão sonora. É impressionante a sensibilidade do nosso ouvido. E, por fim, o comprimento de onda. Se frequência tinha a ver com tempo, este tem a ver com espaço, certo? Perfeito. O comprimento de onda representado pela letra grega lambda, O lambda. esse mesmo, é a distância física no espaço que uma onda percorre para completar um ciclo. A unidade é metros. E qual a relação dele com a frequência? A relação é lambda igual a CF, onde C é a velocidade do som. Isso nos revela algo super importante. Sons de baixa frequência, os graves, têm um comprimento de onda longo, de metros. E os agudos? Os agudos, de alta frequência, têm comprimentos de onda curtos, de centímetros. Por isso, os graves conseguem contornar obstáculos mais fácil e os agudos são facilmente bloqueados por uma parede. E o último gráfico do material amarra tudo isso. Na parte de cima, a gente vê a curva senoidal com picos e vales. E logo abaixo, uma representação das partículas de ar. É muito claro, né? Muito. Onde a onda tem um pico, as partículas estão todas espremidas. Uma zona de compressão. E onde a onda tem um vale, as partículas estão afastadas, uma zona de rarefação. E a distância física entre o centro de uma compressão e o centro da próxima é precisamente o comprimento de onda.
A imagem conecta o gráfico de pressão com o que está acontecendo fisicamente no ar. Uma tradução perfeita. Então, o que tudo isso significa? Vamos tentar amarrar as pontas. Vamos lá. A gente viu que a forma da onda define o timbre, a cor do som. Descobrimos com Fourier que qualquer som complexo é uma soma de sons puros. E vimos que as medidas vitais de uma onda, amplitude, frequência, comprimento de onda, são as ferramentas que a gente usa para diagnosticar e entender a audição e a fala. Exatamente. Mas para a gente não terminar por aqui, fica um pensamento final. Manda. A gente discutiu como softwares e equipamentos conseguem fazer uma análise de Fourier, decompondo um som. Mas o fascinante é que o nosso sistema auditivo faz isso, de forma biológica. Instantânea. Como assim? Ao ouvir a vogal A, o nosso ouvido e cérebro estão fazendo uma análise espectral em tempo real para diferenciar as frequências que a compõem e separá-la de um A ou de um U. Eu lembro de ficar chocado na faculdade ao perceber isso. A gente passava horas no computador tentando rodar uma análise e o nosso ouvido faz de graça, o tempo todo. A questão que fica é, como essa incrível peça de engenharia biológica alcança uma precisão e uma eficiência tão notáveis?